Olá a todos, Livremente Podcast está no ar. Hoje, aqui com vocês, ao meu lado, Eduardo Martins. Eu sou o Lucas Coutinho. Tudo bem, Eduardo? Tudo na perfeita, mais tranquilidade possível. Hoje estamos aqui com o Fábio Gadotti, nosso convidado. Falar um pouco sobre ele, Lucas? Vamos falar bastante coisa sobre ele, né? A gente vai descobrir muitas coisas também. Mas ele é um jornalista formado em 87, são o quê? 34, 35 anos de jornalismo já. Perdi as contas já. Colunista do ND e muitas outras atribuições que vamos descobrir juntos. Prazer, Fábio Gadotti. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É muito bom aqui estar conversando com vocês, trocando ideias, falando da experiência da gente. Legal, obrigado. Fábio, já vou começar aqui com uma pergunta, porque estamos num modelo atual, que já não está mais tão atual, mas é o podcast. Queria saber de você, como profissional, jornalista, você ouve podcast ou assiste podcast? Qual é a tua visão sobre esse mundo novo? Olha, eu acho legal. Como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, apesar de eu ter começado lá nos anos 80, onde basicamente o forte era o impresso, né? Não tinha nem internet ainda, para vocês terem uma ideia. Eu estou na redação até hoje, eu acho que justamente porque eu consegui, ou eu procuro ver coisas novas, fazer coisas novas e não ficar parado no tempo, né? Então acho que eu gosto desse jeito diferente de falar com o público, né? Eu não consigo assistir muito podcast porque eu acabo sem tempo, assim, mas acho legal. Tenho alguns amigos que gostam bastante, me indicam e tal, e tem alguns lá na fila para conhecer e para assistir, mas o de vocês eu vou acompanhar com certeza. Que legal. Tu acha assim que o podcast ele é uma maneira informativa interessante e viável? Eu acho legal. Eu gosto da proposta, né, de poder ficar se informando, fazendo outras coisas, né? Sei lá, lavando louça ou caminhando, correndo, andando de bicicleta, sei lá, né? Fazendo qualquer outra coisa. Eu acho legal isso, assim. E também em formatos diferentes, né? Que não sejam muito cansativos, que sejam dinâmicos, né? Edições bacanas, assim. E tem umas produções bem sofisticadas, né? Que eu acho bem legal. Você como um cara bem criterioso, com certeza, para postar, publicar qualquer notícia, coluna, informação. Tu fica um pouco brabo, às vezes, com programas de podcasts que não tem essa responsabilidade com a informação. Te dá um nervo? Daí já é de forma geral, né? Assim, não só podcast, mas de qualquer veículo, né? Ou qualquer plataforma, qualquer formato, né? Seja site, televisão, jornal impresso, enfim, internet. Isso me incomoda bastante, assim. Eu costumo dizer que eu sou, entre os meus colegas, assim, até brinco com eles, eu sou um dos mais críticos em relação à nossa atividade, né? Eu acho que a gente tem que ser o tempo todo. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça e relevando os nossos erros, assim. No trabalho diário, assim, de fazer uma coluna, isso é fundamental, né? Porque a gente recebe muita informação todo dia de todos os lados, né? Se a gente não tem esse cuidado de checar, de conferir, de desconfiar, de parar e pensar um pouquinho, às vezes, mesmo que às vezes demore um pouquinho mais para publicar, eu prefiro fazer isso do que publicar rápido e às vezes sem ter uma informação apurada da forma que deve ser, né? Mas você como colunista que todo dia tem que estar colocando alguma coisa ali. Isso, porque é o nome da gente, né, que está ali, né? É a credibilidade, né? Ali todo dia e as pessoas confiam naquilo que a gente publica, logicamente, né? Tem que ter veracidade e a gente tem que apurar. Por isso que eu confio muito, assim, também na minha intuição, sabe? Quando eu tenho alguma dúvida ainda, mesmo que seja pequena, eu prefiro esperar um pouquinho e mesmo correndo o risco de algum colega
da informação na frente, né? Até ia te perguntar isso depois, mas já pegando esse gancho, antes de saber um pouquinho mais de ti, como tu entrou no jornalismo e tal, essa coisa da intuição. O que tu não aprendeu na faculdade que tu trouxe e tu coloca no jornalismo? Aquela intuição, aquele que a mais, né? Que não sei, o senso apurado ali que você tem, faro, né, no caso. Eu acho que isso a gente vai aprendendo, assim, um pouco todo dia, né? Isso eu acabei de falar, assim, da gente desconfiar. A gente vai tendo essa manha, né? De que muitas pessoas, é lógico que tu vai aprendendo a separar o joio do trigo, né? A pessoa que é confiável, que te passou informações confiáveis sempre. Então, quando ela te passa alguma coisa, não que tu vai confiar cegamente e vai publicar do jeito que recebeu, mas já tem ali uma garantia, assim, de que aquela informação ali é fidedigna, né? Que a gente pode investir ali na apuração, né? E outras não, né? Que percebe que só querem um espaço e tem que cuidar, né? Às vezes a gente cai em ciladas. Sim. E como que tu vê? De quem vem a fonte ou o modelo mesmo ali do que tá, tipo? É uma coisa muito absurda. Duas coisas. Coisas confusas, ou mesmo a fonte, mesmo que não inspira muita credibilidade, enfim, né? A gente vai aprendendo mesmo, a gente vai tendo esse feeling, assim, durante, né, o dia a dia, né? É muito tempo também, né? Eu tô com a coluna nos últimos 5 anos, mas antes eu trabalhei muito tempo nos bastidores, né? Na redação, editando e tratando com o repórter e com os editores-chefes, enfim. Então a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo, né? A saber a separar essas coisas, e mesmo assim a gente corre o risco de cair em cilada. E sabendo mais de ti, como que tu entrou no jornalismo, a faculdade, diz pra gente um pouquinho aí, colocando a linha do tempo. Eu morava naquela época em Rio do Sul, uma cidade do Alto Vale aqui, que eu nasci em Florianópolis, os meus pais daí, em seguida, eu tinha 4 anos, aí foram para Rio do Sul, meu pai se formou e foi fazer a carreira dele lá, e eu voltei para Florianópolis para fazer a faculdade. Por que eu decidi fazer jornalismo? Eu acho porque eu gostava de escrever e eu até estava lembrando disso esses dias, há pouco tempo, na faculdade, eu e alguns colegas, a gente resolveu inventar um jornal. Eu até devo ter isso lá em casa ainda, um jornal feito assim, papel A4, sabe? Bem rudimentar, e a gente tinha lá, colocava notícias, tinha espaço para artigos de opinião e acho que devia ter fofoca também lá, devia ter, enfim. Então eu gostava disso, eu sempre gostei disso, né? Na época também eu tinha cheguei a ter vontade de trabalhar em televisão, em rádio e tal, mas depois do jornal impresso que me conquistou. Voltando, no penúltimo ano da faculdade eu comecei a trabalhar no Jornal Estado como repórter de polícia na época, né, que boa parte das pessoas começava como repórter de polícia, ou de geral, que daí fazia tudo, né, e depois eu fui para o jornal A Notícia, né, onde eu fiquei contando as duas passagens pela redação da notícia, fiquei 20 anos. Olha, nossa. Muito tempo. E aí eu fiz um pouco de tudo. Redação, reportagem geral. O que é reportagem geral? É tudo que não se encaixa ali nas outras áreas, né? O que não é específico de polícia, de política ou de economia, né? Na época essas editorias elas eram bem definidas na redação, né? Tinha repórteres e editores para cada área, tinha cada área pauteiro, né? Tinha uma pauteiro, que era chefe de reportagem, né? Hoje isso está em extinção, especialmente nos jornais impressos. Na TV ainda tem essa divisão.
E depois eu acabei ficando muito tempo na editoria de política, onde eu fiquei mais tempo, né? E cobria a Assembleia, mas principalmente governo do Estado. Porque naquela época também, isso é uma coisa curiosa, hoje não existe mais isso, talvez Brasília ainda tenha, eram setoristas da Assembleia e setoristas do que a gente chamava do Executivo, que acompanhava, ia todo dia lá praticamente no governo, prospectando informações do Executivo, participando das coletivas com o governador, às vezes falando com ele na saída, na entrada, enfim, né? E hoje isso não existe mais, até porque não tem equipe para fazer isso, tem muito pouca gente nas redações, né? Agora, você se formou na UFSC, né? Eu me né? formei na Universidade Federal aqui de Santa Catarina em 87. A minha turma foi de 84 a 87, né? Foi a quinta turma de jornalismo. O primeiro currículo, né? Que acho que foi o primeiro, não sei se já, até essa época eu acho que não teve modificação. E depois foi uma faculdade legal, tenho amigos até hoje dessa turma, né? Pessoas com quem eu tenho contato até hoje, enfim, já são 30... Eu tinha 18 anos. Olha. Eu comecei com 18 anos, eu estou com 55, então, né, é muito tempo. Agora, você contou um pouco pra gente antes aqui nos bastidores que muitos da tua turma não estavam mais na redação e hoje elas estão enxutas, né? Como é que é trabalhar ainda na redação, sendo que é difícil isso agora no jornalismo? Ele mudou, ele tomou outras proporções. Mas eu vejo isso de uma forma até natural, assim, né? O mercado e a internet, enfim, né, acabou transformando realmente esse mercado de trabalho, né. Os jornais impressos, eles diminuíram no mundo inteiro, mas eu acredito que isso não significa também que eles acabem, ou pelo menos que eles acabem nos próximos 10 ou 15 anos, eu acho. Eu acho que eles vão se renovar como estão se renovando, né? E o ND é um exemplo disso, né? De renovação e de pensar no leitor de uma outra forma, né? De pensar em como criar um vínculo e ser relevante para aquele leitor, né? O leitor do jornal impresso, ele é diferente do internauta, né? Do leitor que entra no site. Então, aprender a diferenciar essas coisas, saber como falar com cada público, eu acho isso importante, né? Talvez se o mercado não tivesse mudado tão rápido com a internet, os profissionais do impresso não tivessem também se transformado como eles se transformaram. Então eu vejo com naturalidade, né? Eu gosto muito de fazer a coluna do jornal impresso, mas eu percebo assim que como a gente estava falando antes, que a velocidade de feedback, né, da internet também é muito legal, né? Sim. As pessoas entram em contato comigo assim muito rápido. Eu percebo que determinada notícia tem repercussão muito rápido, né? E o leitor gosta de dar esse feedback, né? Seja pelo site, seja pelas redes sociais, quando me acham ali, me mandam um recado. Então eu acho isso legal. Eu gosto dessa interação do impresso com o site, também da interação com o leitor, sabe? O que pode ser bom e também ruim, né? Porque tem gente ali nesse mundo da internet que tá só pra bagunçar, e independente de quem seja, ele só quer te criticar, né? Nunca vai ser pra um elogio, né? Se você pisa na bola, ou nem pisa, ou só porque tu fala algo que é ao contrário do que ele pensa, ele já vai te xingar ali, né? Já teve, acontece bastante contigo? Menos do que em relação a alguns colegas, assim, eu acho, né? Que eu percebo. Mas sempre tem. Né? Mas eu já tive exemplos muito interessantes assim de leitores que entraram em contato comigo para criticar ou para o que eu acho absolutamente normal. O que às vezes me incomoda é a forma, né?
mas alguns que já chegaram de uma forma agressiva, e assim, eu posso dizer que 80% deles eu consegui conquistar de alguma forma, né? Primeiro pela resposta, eu respondo todos. E segundo pela a maneira como a conversa acaba sendo travada, né? Porque as pessoas, elas podem discordar, elas podem ter posicionamentos diferentes, mas elas têm que ter respeito, né? Você já tem muita paciência, né, de estar ali respondendo quando o cara vem com grosseria, né, inicialmente. Alguém já chega xingando, acho que você não vem. É uma característica minha também. E eu também já fui editor durante uns 3 anos mais ou menos, de opinião. Então eu tinha, uma das minhas tarefas era justamente ter esse contato com o leitor, né? E com os articulistas, né? As pessoas que mandavam os artigos para publicar naquela sessão de opinião, e as cartas também, enfim. Então eu administrava isso todos os dias. Aquilo ali até acho que foi uma aula também, assim. Sim. Que está me ajudando agora. E assim, a internet ela tem muito a agregar na informação, tudo, né? Mas tu não acha que na conjuntura atual do nosso país, politicamente falando, de tudo assim, tu acha que aconteceu uma descredibilização, assim, da questão da imprensa em si, ou tu acha que isso não chegou a afetar essas grandes imprensas? Eu acho que houve uma tentativa e ainda há uma tentativa, né, assim, fazer com que as pessoas não acreditem, né, ou enfim, não levem em conta a grande mídia, né, muito em função da política nacional, né, dessa ideologização desses dois grupos, né, extremos ali, extremos, isso, né, que ainda estão ali. Mas eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tiver, primeiro, eu não sou, talvez como alguns colegas meus, assim, eu tenho críticas e tenho reservas também à cobertura da grande mídia ou de qualquer mídia, né? Eu acho que a gente erra, e erra bastante, e às vezes não tem a humildade necessária para reconhecer. Primeiro, acho que eu faço essa ressalva, né? Eu acho que realmente a mídia também tem que fazer, e nós jornalistas temos que fazer essa meia-culpa. Segundo, eu acho que nos últimos tempos, em função dessa polarização, a palavra que eu estava tentando achar antes, eu acho também que, em muitos casos, a mídia entrou numa polarização também perigosa, né? De, muitas vezes, assumir um papel e uma posição muito passional em relação a determinados assuntos que, às vezes, me incomodam, né? E eu acho que isso, às vezes, dá uma impressão de que ela não está sendo imparcial o suficiente, né? Aí eu tô avaliando pelo lado do leitor comum, assim, que talvez se incomode, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que defender, né? Porque eu trabalho nisso há muitos anos e conheço os meus colegas e conheço como funciona uma redação. Tenho que defender a lisura com que a gente trabalha, a determinação, a vontade de levar a melhor informação possível pro leitor, né? O desafio que é fazer isso todos os dias, ouvir todos os lados, fazer os contrapontos, tentar esclarecer, né? Fazer utilidade pública, enfim, tem um desafio enorme todos os dias aí, um papel importante que a gente tem que desempenhar e acho que a gente desempenha. Então, assim, tem muita gente que critica a mídia de uma forma equivocada, porque faz umas leituras equivocadas, assim, sobre determinadas coberturas e simplesmente coloca um carimbo e não quer saber. Mas acho também que a gente tem que fazer uma autocrítica, que eu acho que às vezes a gente dá umas escorregadas, né? Sim, com certeza. Mas de modo geral, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bacana,
sabe? A autocrítica é totalmente necessária. E tu já chegou a perceber, assim, algum colega teu de trabalho sendo tendencioso para uma visão política dele ou algo do tipo na hora da escrita dele, publicação? Não sei se eu consigo fazer essa leitura, assim, no dia a dia. Eu acho que, assim, eu percebo os meus colegas tentando ser o mais corretos possível nesse sentido, assim, porque, assim, primeiro, todo mundo tem as suas convicções, né? Tem a própria trajetória, né, de vida, o jeito como foi criado, enfim, as amizades, as coisas que leram, as viagens que fez, enfim, toda a trajetória, né, isso aí influencia, né, na atividade profissional. Então é a sua visão de mundo que está ali, né. Mas além disso não, assim, as pessoas têm procurado se distanciar, não sei se é a palavra assim, mas deixar isso de lado naquele momento ali, né, de apurar a informação e de transmitir a informação, né. Eu pelo menos tento fazer isso na coluna. Existe jornalismo imparcial? Não tem como, né? Ou olha, essa é uma discussão antiga, porque assim, eu acho que imparcial não, né? Mas isso não quer dizer incorreto, né, leviano ou qualquer outro adjetivo nesse sentido, né? Ele não é imparcial porque é como eu estava falando antes, tem a visão de mundo da gente que acaba aparecendo ali de alguma forma, né? Eu comentava acho até que comentei esses dias com um outro podcast que eu participei, que é o seguinte: mesmo que eu não dê opinião, agora falando da coluna, uma opinião clara ou incisiva, enfim, eu criticando ou apoiando determinado assunto, sendo mais assertivo nesse sentido, a própria forma, os temas, a escolha dos temas abordados e a hierarquização dos temas já é uma forma já mostra um pouco a minha visão Sim. das coisas, né? O que eu acho mais importante, o que eu acho menos importante, enfim, né? Então acho que isso aí também tem que ser considerado. Essa questão, as pessoas elas cobram de ti uma posição clara política? Você fala os leitores e... Os leitores, né? Quem te acompanha, eles cobram, pô, Fábio, isso aqui eu acho errado, você tem que se posicionar de uma forma mais firme quanto a isso, porque tu tem que tomar o distanciamento como um profissional, tu não pode colocar a emoção ali, né? Às vezes cobram, mas normalmente são pessoas que estão no meio, assim, desse debate político e dessa polarização que a gente falou antes, né? Que estão nesses lados aí extremos, os dois. E então eu entendo isso, né? Acho que faz parte, né? Cobram, criticam nesse sentido, entendeu? Não é nem criticar, mas assim, mandam uma opinião, falam, isso aí eu não acho que isso que você publicou, não questiona a informação, mas não é bem assim, deveria ser de uma outra forma, mas com essa visão, eu percebo que é a visão ou de um dos extremos, né, ou a esquerda radical, ou da direita radical, enfim. Mas aí tudo bem, eu respondo, eu respeito a opinião e segue o baile. Segue o baile. Agora eu fiquei curioso, tu já perdeu alguma amizade ou teve alguma desavença por causa de alguma opinião em alguma coluna, alguma coisa assim? Eu não acredito que eu tenha perdido a amizade, mas... Já era pra perder, se perdeu. Não acredito, talvez sim, não sei, mas eu sei que alguns textos, algumas opiniões, alguns posicionamentos certamente são bem diferentes de várias pessoas com quem eu tenho relações, com quem eu convivo, né? E isso de várias posições, assim, ideológicas, digamos assim. Mas a gente sempre se respeitou muito, né? Sempre respeitou muito o espaço um do outro, enfim. Então, como eu sempre respeitei também, eu acredito que me respeitam, pelo menos,
o convívio não mudou. Sim. Né? Mas eu sei que há divergências, claro. E Fábio, você tá com um pouco de medo pro próximo ano, eleições? Acho que vai ser até um pouco mais polarizado do que a última que a gente teve, né? Ou tu discorda? Tá com um pouco de medo? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser um pouco pior, né? Pela internet, nas redes sociais, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque pelo que a gente está vendo, são essas duas forças que vão estar. Vai acabar sendo, né? Já está sendo, né? Eu acho difícil que apareça uma outra famosa força, a famosa terceira via, que estão tentando construir, enfim. E acredito que sim, que vai ser talvez até pior. Eu acho que a gente não aprendeu ainda, né? Acho que a gente deveria ter aprendido aí depois da eleição passada e depois da pandemia, enfim. Aliás, eu acho que a pandemia talvez até tenha acirrado um pouquinho os ânimos em função da discussão sobre a gestão da pandemia, enfim, né? Mas acho que até vai ser pior, né? Mas como eu faço uma coluna, é lógico que isso acaba respingando de alguma forma, né? Mas assim, como eu não faço uma coluna eminentemente política, eu faço uma coluna mais com outro perfil, então eu vou talvez sofrer um pouquinho menos essa polarização, né? Os meus colegas vão sentir mais, Moacir Pereira vai sentir mais, por exemplo. Mas eu vi uma coluna tua que falou, por exemplo, das marinas, assim, então tem gente que é contra pela questão ambiental e outras também. Ali já o cara pode tirar alguma coisa. Pô, isso é ruim, por que você está publicando sobre isso e tal? Então sempre dá para puxar. Esse caso é um bom exemplo, porque eu de certa forma, eu me posicionei favorável à Marina, né? Eu me posiciono favorável à Marina. Agora, porque eu acho que é positivo, acho que vai ser bom para o turismo, vai qualificar o turismo, vai gerar emprego e renda, pelo projeto apresentado, vai significar área de lazer para a população, né? Enfim, acho que vai ser bom nesse sentido. Mas isso não significa. Então, aí eu já lógico, eu sei que já vai ter gente divergindo, né? Óbvio, até já vi manifestações sobre isso, pessoas que fazem restrições, que acham que não deve ser na beira-mar, que deve ser na Baía Sul, que acham que é elitista, né? Tem várias questões, e respeito todas elas. Agora, eu me posicionar a favor da Marina na coluna não significa que eu não ache que as opiniões contrárias não tenham que ter espaço, né? E que não tenham que ser consideradas e que não sejam importantes, né? Sim. Isso é básico, né? O que faz um cara ficar cego para ver o lado bom das coisas? Pode ter o cara que ideologicamente é contra as marinas por N motivos, mas aquilo vai trazer algo bom, né? O que faz o cara ficar cego? É retórica só, fundamentalismo, falta de conhecimento, de informação? Na tua opinião? Acho que tem um pouco da luta política mesmo, né? Primeiro, né? A questão partidária também, assim, né? De marcar posição, né? Em relação a determinados assuntos, né? Até programáticos, assim, determinados partidos. Eu acho que entra nessa discussão da Marina a questão assim empresarial, do lucro, né? Aquela velha questão da luta de classes, né? Que vai favorecer só o empresário e não vai em detrimento do assalariado, enfim, né? Eu acho que tem essa discussão aí ainda, né? Da exclusão, né? E acho que é legítimo, porque a gente já viu muitas situações assim, né? Eu acho que é uma preocupação que realmente tem que ter. Mas são questões que têm que ser discutidas, né? Que a gente não pode fechar os olhos para a necessidade de ter desenvolvimento econômico, porque ele representa também desenvolvimento social, né? Mais igualdade, empregos, enfim. De qualquer forma, como um dos entrevistados que a gente teve aqui, o Camazão, que foi candidato a governador, ele falou que o conflito, ele é bom porque ele cria o debate e de alguma forma a sociedade está discutindo, né?
As pessoas estão discutindo mais sobre política, tu percebeu isso? As pessoas falam muito isso, assim, que as pessoas estão participando mais e tal. Não sei, eu não consigo enxergar muito isso. Talvez a rede social. Eu acho que as pessoas sempre conversaram bastante sobre política. Eu acho que isso sempre acabou sendo um assunto assim de mesa de bar e tudo mais. Mas eu acho que as redes sociais, elas inflamaram muito o discurso, né? Elas deixaram, eu acho que virou uma guerra, né? Ficou um discurso de ódio e isso acabou parecendo que as pessoas estavam se posicionando mais, talvez, não sei, não consigo pensar que as pessoas estejam mais interessadas ou discutindo mais, não consigo ver isso, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar assim. Gostaria que fosse, mas acho que não é. Até que discutir por discutir. Eu acho que assim, as pessoas, eu percebo muito na internet, é lógico que tem situações, tem exceções, mas eu percebo assim muito, a pessoa dá uma opinião, daí vem um monte de gente lá para chancelar e para concordar e para apoiar. Então, as pessoas acabam falando muito para sua turma, né, para o seu grupo, assim. Acho meio estranho isso às vezes. Estão discutindo só porque eles têm a mesma ideia. Não tem um pouquinho, é lógico, tem uns que acabam sendo alvos, né, dos haters, né. Mas eu vejo muito isso também, assim, né? Das pessoas, são aqueles apoiadores e sempre as pessoas que seguem, e daí fica aquele mesmo discurso, assim. Falando até das mídias sociais, assim, Facebook, Twitter, hoje em dia a gente vê que muitos internautas eles acabam procurando notícia nessas mídias. Tu acha que isso talvez foi algo positivo ou negativo para a questão da imprensa? Porque assim, as pessoas às vezes vão buscar notícia em páginas, às vezes são páginas que elas não são jornalísticas, digamos assim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que se a gente está fazendo um jornalismo sério, é positivo, as pessoas vão perceber, as pessoas, uma hora, elas vão separar o joio do trigo, elas vão perceber onde elas vão encontrar uma informação precisa, confiável, fidedigna e tal, que não é onde elas estavam procurando. Né? Isso é claro, sim. Né? Elas acabam... eu acho que talvez agora menos, não sei o quê, acho que todo mundo já recebeu notícia compartilhada e fake, né, que acabou sendo compartilhada nas redes sociais. As pessoas acabam percebendo que elas têm que procurar informações precisas, e isso em quem faz jornalismo, né? Sim. Às vezes tu quer acreditar em algo e tu pega aquela notícia como verdade só porque é o que tu acredita. E às vezes falta ser criterioso com a verdade daquilo, né? Com certeza você percebe bastante isso. É um grande problema nas redes sociais, né? É por isso que é importante que as pessoas prestem atenção nisso, prestem atenção onde que elas estão procurando, né? Se é um site, se é um veículo de comunicação que elas conhecem há bastante tempo, que elas acompanham, que elas sabem que apuram a informação, né? Mesmo que eventualmente elas discordem de algumas posições, né? Mas pelo menos elas sabem que ele tem uma equipe de jornalistas apurando e trabalhando para levar a melhor informação possível, né? E sobre a liberdade de expressão, a gente acompanhou recentemente o caso do Alexandre Garcia, né? Da CNN, que ele expressava opiniões ali e eram opiniões contrárias às comprovações científicas. Qual é a tua visão sobre essa linha tênue entre liberdade de expressão e o compromisso com a verdade com órgãos, né, que trazem esses fatos que devem ser levados em consideração antes de se colocar a público? Eu não acompanhei assim a fundo ali esse caso específico do Alexandre Garcia, mas sei que ele acabou saindo da CNN, se não me engano, né? Sim. Por causa eventualmente de uma declaração que ele fez. Mas eu respeito muito a trajetória do Alexandre Garcia e acho que ele deveria ter sido mais respeitado nesse caso, enfim, nos últimos anos aí. E eu defendo a liberdade de expressão. Eu acho que ele tem direito de fazer o comentário dele, sendo de uma linha mais à direita ou sendo mais à esquerda.
Eu acho que essa pluralidade é imprescindível. Pois pode-se questionar a veracidade de uma informação ou de outra, ok, mas eu acho que tem que ter a liberdade de expressão. Eu acho que eu fiquei chateado com o jeito como ele foi tratado. Tipo de censura adaptada para contemporaneidade. Que acaba tendo dois pesos e duas medidas, assim, eu acho, em alguns casos, né? Eu acho que profissionais como ele, por exemplo, foi, como eu posso dizer, penalizado, enfim, criticado, né, por boa parte chegou a ser demitido. Mas se fosse um profissional ali vinculado à esquerda, será que ele teria o mesmo tratamento? Não sei. Eu fico em dúvida. Isso é bem interessante mesmo. Mas é lógico, né? Eu volto a dizer, eu não sei exatamente o detalhe ali que acabou culminando ali com a demissão. Mas, em tese, eu acho que deveria ter prevalecido a liberdade dele de se expressar. Sim. Tu acha que as grandes mídias, elas acabam que jogam para o que atualmente as pessoas levam como uma verdade mais aceitável? Isso acaba sendo tendencioso, por exemplo, como você falou, se fosse se fosse a esquerda, não teria ocorrido isso. Então, digamos, como se fosse a própria Câmara ali, que se refere a um impeachment, se a maioria das pessoas, da população, for contra aquele presidente, a Câmara ela vai também, de alguma forma, votar, né, no impeachment ali e tal. O jornalismo, as mídias, grandes mídias, elas jogam conforme as pessoas também querem. Ela acaba pecando nisso? Você diz se elas se pautam pelo que elas acham que a maioria da população está pensando, é isso? Exatamente, Não sei se isso acontece, assim, porque a nossa matéria-prima ali é a informação, né, do dia a dia. Não sei se entra muito essa análise, não. É lógico que entra aí muitas vezes, sim, aí um sentimento assim de fazer justiça, no sentido assim de defender questões que são importantes para a maioria da população, né? Por exemplo, a luta contra a corrupção, contra a impunidade, ou contra determinadas injustiças, racismo, enfim, né? Eu acho que isso sim, porque são causas que interessam a maioria da população, acho que mais nesse sentido. E a forma de ganho... Se eu fui claro. Claro, sim. A forma de ganho também, isso é um pouco da minha opinião, e não sei se você discorda, alterou, né, das mídias. Então é através de cliques também, e patrocínios. Quando já tem essa ordem, muda também a forma de matérias, quais matérias ou quais títulos, né, se colocar. Então você tem que colocar algo mais chamativo e tal. Aí tu clica ali, naquela matéria não é às vezes o que tá no texto, não é tão interessante como tá no texto. Tem isso também, você acha? Tem isso o tempo todo, né? A gente vê isso o tempo todo em vários sites e várias plataformas e tudo mais. E essa é uma preocupação que eu tenho diariamente na coluna, que é, sim, como tornar o assunto mais atraente, como chamar atenção, sem ultrapassar um limite aceitável, ético, né? E isso tá no meu radar o tempo todo, né? O tempo todo. E acho que eu tenho conseguido, assim, sabe, fazer isso, porque eu faço uma coluna basicamente assim de informação, né? Muito mais do que opinião, né? Tem também, mas ela é mais informativa. Então, às vezes não, boa parte das vezes é um bom desafio tornar isso atraente, porque às vezes a informação, apesar de ser importante, a informação séria, apesar de ser importante, às vezes ela não atrai tanto quanto uma curiosidade, uma coisa maluca, engraçada, totalmente fora da curva,
uma fofoca de celebridades, né? Você percebe isso? Uma coluna que tu põe sobre uma informação, ela tem menos acesso do que algo, digamos, mais entretenimento? Já aconteceu várias vezes, né? De publicar uma informação que eu considerava relevante, realmente era relevante, mas que acabava não tendo tanta repercussão de que com outra mais... Tu, como jornalista, não fica um pouco decepcionado? Fico. Acho que não tem como, né? Fico. Não, Você apura, todo um trabalho. Imagina, uma informação ali, não é simplesmente uma informação. Sim. Você lida com fontes, não tem que ser mais de uma fonte. Você tem todo um critério rígido ali para que você ponha aquela informação. Aí quando é um entretenimento, que é algo, digamos, pouco mais fácil. Já aconteceu isso. Mas também a gente vai aprendendo também como é que eu vou dizer, como tratar determinados assuntos, às vezes de uma outra forma, sem... com as mesmas informações, né, e acaba conseguindo atrair mais gente, né, um público maior, né, com um título mais atraente, enfim, né, a gente acaba acertando. Tem que prever, assim, o que os outros vão achar interessante. Tem coisas que surpreendem, né, tem notícias que a gente acha que vai ter grande repercussão e não tem muito, outras que a gente inicialmente não pensa nisso e acaba repercutindo, enfim, todo dia é um aprendizado, né? A gente está aprendendo diariamente. E qual foi tua maior dificuldade nessa transição pro impresso para o digital, se é que teve? Primeiro é mudar o jeito de pensar no seguinte sentido. Agora eu apuro e pensando primeiro no digital, né? Mudou a chave, né? Virou a chave. E depois eu vejo o que vai para o impresso, basicamente, né? Então eu vou publicando e vou apurando e publicando no blog. E depois eu formato, digamos assim, a coluna do impresso, basicamente com aquelas informações que eu já publiquei no site, a maioria já está publicada no site. E daí ou eu reduzo condenso algumas informações para o impresso, outras eu amplio, enfim, daí eu vou percebendo, né, vendo que vai interessar mais pro leitor do impresso. Tem que meio que adaptar, então, o linguajar também. A tua publicação dependendo de qual plataforma. Isso, exatamente. E esse trabalho é só você que faz, ou a mídia onde tu trabalha também tem alguém que faz essa filtragem? Tem que dar um auxílio, né? Em relação você está perguntando em relação específica à linguagem entre colocar no digital e pro imprensa. Não, eu que faço, mas lógico que eu consulto muito os meus colegas, né, do digital. Eu às vezes pergunto se o título peço opinião sobre o título, ou sobre eventuais dúvidas sobre técnicas ali mesmo, de como publicar, ou alguma forma de ter um alcance maior, enfim. Sempre tem alguma dúvida, ou a gente vai trocando figurinhas, né? E eles me ajudam muito, muito nesse sentido, assim, sabe? Nos últimos tempos, o trabalho tá cada vez mais afinado, sabe? Nesse sentido. Agora, o que tu perguntou do desafio, né, dessa transição, uma das coisas que eu também posso citar, talvez seja essa questão da instantaneidade, né? Porque como eu trabalhei muito tempo no impresso, eu percebi depois, eu fui percebendo isso, que eu queria publicar no site quando eu estava com tudo apurado, né? Com um texto mais bem acabado e tal, né? E eu percebi que não há essa necessidade, né? Então, assim, se eu tenho a informação, se ela está confirmada, se ela está precisa, se ela está apurada, eu publico, né? E em seguida eu posso atualizar,
Né? Acho que a internet tem aquela exigência de ser um negócio rápido. Mais instantâneo, Então a informação básica ali eu publico e em seguida, se eu já tenho apurado ou apuro em seguida, enfim, eu vou complementando ou no mesmo post ou em outro post. Então, nesse sentido, fico mais tranquilo, né? E antes não, eu demorava muito às vezes para publicar porque eu queria ter mais informações né? E não vejo essa necessidade, né? Essa informação básica que é relevante para o público eu já publico. Sim, a maioria das profissões a gente precisa sempre estar se renovando, né? Isso. Por aí vai se adaptando à época e por aí vai. Então acho que no jornalismo exigiu muito isso de jornalistas, tipo, eles tiveram dificuldade ou tiveram que mudar a cabeça, mudar a maneira de agir, maneira de trabalhar. Acho que tem muito questão digital. Tem muito jornalista ainda que não tem isso, mesmo estando no digital. Não, eu acho que isso foi necessário até por uma questão de sobrevivência, né? E a maioria, talvez 100%, dos que não se adaptaram, dos que não encararam esse desafio, estão fora da redação, não estão mais na redação, né? Porque não tem mais como, né? Não tem mais como não fazer outras coisas, né? Tem que estar pelo menos tentando, tá aberto a fazer outras coisas, né? Na profissão, no dia a dia. Então, eles já não estão mais ali, já estão fazendo outra coisa. Sim. Eu imagino. Porque o profissional que está saindo agora, que está se formando agora, ou que se formou há pouco tempo, ele já está nessa vibe, né? Ele já está fazendo isso. Ele já tem essa cabeça. Ele não precisou nem tentar virar a chave, né? Já estava assim, então é mais fácil. Sim. E como que é ser um colunista diário e ter que lidar com essa questão de que todo dia você precisa publicar algo relevante, que tragam engajamento, views e tal? Teve algum momento também que tu não tinha nada que colocar, teve que dar um jeito e como que tu faz acontece isso? de tudo. Quem faz uma coluna diária sabe disso, acontece de tudo. Tem dias que tem muita coisa, aparece muita coisa que não dá conta de apurar, que é todo mundo ligando e mandando informação e tal, e outros dias muito fracos, né? Muito fracos mesmo. Mas tem que ser. Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, mas realmente tem esses altos e baixos, né? Tem sim. Tem dias muito tranquilos e esses dias não são os bons, né? Porque geralmente falta informação. Às vezes está quase fechando e daí chega a informação que é a melhor do dia, enfim, né? Tem um determinado dia que tu tem informação que tu poderia fazer com 2 destaques na coluna ou várias fotos, no outro dia não tem nada e tem que começar do zero, enfim, tem de tudo. E, tem muito assessor de imprensa atrás de ti. Imagina que teu WhatsApp deve ser uma coisa de louco, né? Toda hora ali. Eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com o WhatsApp. É muito assessor, porque chega... eu prefiro que me mande pelo WhatsApp. O e-mail, ele é meio complicado. Mas é o dia inteiro, né? É o dia inteiro. O dia inteiro mensagem. Mas eu não reclamo não. É bom porque tá chegando informação e a nossa tarefa é justamente fazer esse filtro, né? Do que interessa, primeiro do que é relevante para o público, o que é de interesse público, o que é informação bacana, o que é curioso, o que é diferente, o que é exclusivo, né? Porque não adianta nada o assessor mandar uma informação que ele mandou para todos os jornalistas, todos os colunistas, mandou para o e-mail da redação. Para mim não me interessa, né? Não interessa, a não ser que seja uma informação assim de utilidade pública, uma campanha doação de sangue do Hemosc que está no último e significa salvar vidas, sabe? Alguma coisa assim, estou exagerando, mas que daí vai dar uma notinha, mas de modo geral não interessa, né? O jornal colunista quer uma informação exclusiva, que só ele tenha.
Já aconteceu de alguma fonte de trazer uma notícia assim bombástica, exclusiva, que só foi pra ti e tu que teve que fazer o trabalho de apuração? Já aconteceu alguma coisa assim que tu foi sei lá, a primeira publicação, o primeiro jornalista que colocou foi você? Que deu tudo certo. Que deu certo. Já. Várias vezes, ainda bem. Pode colocar vezes. alguma... Teve um caso que eu lembrei agora, assim, mas teve vários, mas teve um caso que eu lembrei agora que tem a ver, que foi já com a coluna, que foi aquele caso do projeto da Câmara de Vereadores, não sei se vocês lembram, que a Câmara aprovou na última sessão legislativa de um ano, não lembro qual foi, acho que foi de 2018, um projeto que aumentava a Vale Alimentação e acho que gratificação para assessores e tal, e ninguém sabia disso. Foi aprovado assim, bem realmente no finalzinho da sessão, e até não dava, eu até estava, quem estava acompanhando isso não percebia, porque não tinha a explicação do projeto e tal. E daí me ligaram, uma fonte me ligou, até hoje está anônima, claro. Tem que manter. Uma fonte me ligou falando do assunto. Gadotti, foi aprovado isso e me deu uma dica de onde eu podia conseguir. Aí eu falei com várias pessoas, falei com acho que umas 10 pessoas. 7 me confirmaram, só que nenhuma, todos pediram para manter o anonimato. Né? E uma delas me mandou o projeto, pronto, já tinha informação. Mas eu publiquei no site. Para jornalista isso é a coisa mais incrível, né? O ouro, né? Exatamente. Agora, uma coisa que você falou ali, que eu acho que muita gente não se dá conta também, às vezes uma notinha, né, de 4, 5 linhas, a gente tem que falar com 4, 5 pessoas para confirmar e nenhuma aparece na nota, né? Porque é para ter segurança na informação que tu deu, né? Por isso que às vezes é tão complicado fechar, né, a coluna. Porque tem notas que são uma fonte, mas outras... E como é que estar exposto? Um jornalista, você trata de assuntos políticos, né? Como é que estar exposto a esse cenário? O Brasil é um local perigoso para jornalistas? É um dos mais? Mas acho que em outros cenários, assim, né? E não o caso aqui de Florianópolis e nem de Santa Catarina, e nem em relação ao meu trabalho. Porque eu, apesar de ter trabalhado muito tempo na política, mais os bastidores, como editor, coordenador, hoje eu não faço uma coluna de política, eu faço uma coluna que fala da cidade, da região, às vezes entra um pouquinho na política, mas mais de uma outra forma, menos do embate político e mais da política no sentido de políticas públicas e transformação, aquela política que acaba mexendo ali com a vida das pessoas, né, na aprovação de leis e nesse sentido, né, no executivo, né, no projeto, que vai acabar influenciando aí na cidade, acaba influenciando no dia a dia, mais nesse sentido, e menos no embate político, ideológico e naquela briga política, apesar de que às vezes isso também entra de uma outra forma, mas ela não é a prioridade na coluna, esse não é o foco, né? Sim. O foco é outro. E como lidar com excesso de informações? Eu, por exemplo, abro não desligo no caso, né? De manhã eu pego meu celular e já vem várias notícias ali, puxa as notificações, e isso me causa muita ansiedade, porque eu tenho sempre a vontade, a necessidade de estar bem informado. Imagina você que trabalha numa mídia aí grande, chegou algum momento que tu falou, exaustão. Chega, não quero ficar um dia aqui fora das redes. Várias vezes. Eu tenho feito isso aos sábados. Aos sábados eu tenho tentado fazer qualquer outra coisa e me desconectar do trabalho. Apesar de que muitas vezes eu acabo publicando, né, no blog e tudo mais, mas eu tenho procurado fazer isso, ter essa válvula de escape, né, porque é todo dia sendo bombardeado por um monte de informação. E a gente ainda está numa redação que, né, está convivendo com isso o tempo todo.
Então é inegável, chega um momento de exaustão e vários momentos já de pensar que eu não queria mais isso para mim, até profissionalmente mesmo. Só que a gente acaba, né, se renovando, férias, descanso, enfim, e acaba focando, porque é o que a gente gosta de fazer. Trabalhando assim numa redação, tudo, questão de jornalismo, é sempre muita notícia, assim, às vezes vem notícias, às vezes que espanta, né? Acontece, assim, de tu já não se espantar mais com o que acontece, de essa notícia tá chegando primeiro em ti, tu já nem se assusta mais porque já aconteceu tanta coisa que... Aquela questão, o Brasil não é mais para amadores, né? Exatamente. Foi recentemente, não sei se você viu, teve um vídeo do cara se defendendo com um jacaré na praia e tinha um cachorro no meio. Eu vi que e tava circulando esse vídeo, mas acabei não assistindo. É porque a notícia chega primeiro em vocês, né? Eu fico pensando, pô, às vezes os caras nem se chocam mais porque deve pegar cada coisa assim. Eu me surpreendo com pouca coisa mesmo. Realmente me surpreendo com pouquíssima coisa, porque acho que é bem isso que tu falou. A gente acaba sendo bombardeado o tempo todo, né, com as informações as mais diversas que realmente não me surpreendo. Às vezes te colocam como um cara frio porque você precisa ter distanciamento dos fatos. Sim. Se você retrata um caso que é chocante, né, como uma entrevista que eu vi, você falou sobre aquele garoto lá da Síria, morto, a questão dos imigrantes e tal. Você tem que manter esse distanciamento como profissional, é difícil se emocionar ali e manter... Esse momento foi o mais difícil. Assim, Tu coloca como o mais difícil da tua carreira, né? Mais difícil nos 30 anos. Foi muito difícil, porque eu editei essa matéria, eu já estava no ND, e eu não tinha coluna ainda, e eu editava as páginas. E eu editei essa página do Internacional Mundo, era uma editoria de Mundo, a Cartola Mundo, e foi muito complicado mesmo. Primeiro que é um assunto que me toca muito, sempre me tocou, já vi, sim, procuro ler sobre o assunto, vejo documentários, filmes e tal, e aquele caso, aquela foto, assim, realmente me tocou. Foi muito difícil emocionalmente editar ali, estar na redação, e sem me emocionar, e em casa, assim, foi um dia muito difícil, assim, não consigo lembrar de outro na redação. Em geral, assim, o que mais te emociona? E quando você se emociona, como que é? Você chora? Mas te fala em que sentido? Se você fala em que sentido? De modo geral? Modo geral, é a questão dos imigrantes, ou guerra, que também não sei, a questão de violência policial, o que mais fala, pode assim, colocar? Assistindo filme ou vendo noticiário? Noticiário, de notícias mesmo. Notícia? Eu acho que injustiças, assim, sabe? Por exemplo, eu vi muita matéria nos últimos dias, algumas matérias sobre pessoas presas injustamente, uns garotos, assim, acho que São Paulo, Rio, que, em função de depoimentos, ficaram alguns dias presos e comprovadamente inocentes, porque eles não estavam, se comprovou que eles não poderiam estar no mesmo local, enfim. Eu acho isso complicado, assim, são questões que me deixam emocionado, assim, que me deixam chateado, que eu não gosto. Sim. Basicamente isso, assim, eu acho que injustiças, essa questão dos imigrantes, porque são pessoas que acabam tendo que sair do seu país, né, deixar a sua casa, a família, e se submeter a situações complicadas, degradantes, perigosas, e sem saber o que esperar, enfim, eu acho difícil. E Fábio, ainda mais vendo as notícias do mundo e tudo que acontece, que são coisas absurdas, entre guerras e até tragédias naturais, o Brasil ainda é um local, digamos, nós somos privilegiados por morar no Brasil, porque muita gente, vou sair do Brasil, porque o Brasil não tem futuro e tal, mas não entende ou não quer ver que outros locais são piores. Ainda o Brasil é um local bom para se viver? Olha, eu costumo ver, as pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu costumo ver as coisas com o copo meio cheio. A maioria eu acho que boa parte vê o copo meio vazio. Eu costumo ver dessa forma, normalmente, sabe? E eu me pego fazendo isso, sabe? Não é uma coisa que
eu busque, mas é uma característica minha, assim, eu acho isso do Brasil, assim, tanto que me incomoda muito quando eu percebo que tem gente que só critica, só consegue ver o lado negativo. É lógico que tem um monte de coisa para mudar, né? Muito avançar, desigualdade social, corrupção, enfim, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, mas eu gosto de ver pelo lado do copo meio cheio, pessoas empreendedoras, pessoas acolhedoras, né, batalhadoras, honestas, né? Eu acho que a maioria é assim. Sim. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer que daí é muito uma curiosidade minha, assim. Que principalmente tu, assim, trabalhando no jornalismo e tendo uma carreira extensa, tem uma curiosidade que é, tu já presenciou, viu alguma questão, assim, de censura que chamou tua atenção, assim, uma coisa talvez política ou talvez coisa regional, algo assim? Olha, não posso dizer censura. Talvez, e olha que eu trabalhei muito tempo em editoria de política, né? Foram pelo menos 3 coberturas eleitorais, né? Municipais e estaduais e presidenciais. Mas não, censura não. Mas mais no sentido assim, ó, de preocupação com o tom, ou de ter igualdade, de ter, como é que eu posso dizer, a palavra tá fugindo agora, mas de ter uma justiça, de ter uma cobertura justa entre candidatos diferentes, sabe? Equilíbrio, exatamente essa palavra. Já viu um favorecimento para algum candidato ou coisa do tipo? Não isso, mas eu digo na hora, antes de ir pro público, sabe? Na hora, daí eu tô falando do jornal impresso, né? Que era a minha maior experiência. Mas olha, isso aqui eu acho que tá, é lógico que sem intenção, mas acho que esse título aqui pode dar a entender que está mais favorável a esse candidato do que a esse, sabe? Nesse sentido, ou uma foto que aqui pode estar mais simpático do que o outro, nesse sentido. Então a gente faz um pente fino para o material ficar mais equilibrado, mais nesse sentido, eu acho, sabe? Sim, mas tu já viu, assim, no caso, quem comanda talvez querer favorecer alguém? Não? Não tem espaço para isso, né? Não tem espaço. Ainda mais uma campanha eleitoral, sabe? Não tem espaço. Até porque o público, ele tá muito atento. E fiscalizador. E perceberia. Né, se isso acontecesse. Eu pergunto até isso porque, principalmente nas últimas eleições, a gente vê, assim, certos canais sendo taxados de que favorece certo político ou que favorece outro. Mas acho que isso vai muito do discurso, aquele discurso que a gente falou no início, né, do programa, que é o discurso radical dos dois extremos, que as pessoas não conseguem enxergar outra coisa, né? Elas não conseguem nem conversar com a pessoa que pensa diferente, né? Ela simplesmente não consegue. Então ela só consegue pensar daquele jeito. E acho que não vai mudar. Acaba vendo coisas na própria cabeça, né? E acaba vendo coisas, né? Eu acho. E Fábio, como que é ser um formador de opinião? Porque muita gente se informa primeiro pela tua coluna, né? A primeira coisa do dia que faz é ver ali a tua postagem ali e tal. Como que é ter essa responsabilidade? Te dá um pouco de medo? Ou já tá acostumado? Não sei se é medo a palavra, mas acho que não. Mas é responsabilidade mesmo, assim, é ter essa consciência, né? Porque eu procuro ter um equilíbrio, assim, né? Não só notícias negativas, não só notícias positivas, sabe? Ter esse equilíbrio eu acho importante, porque eu acho que ninguém merece também acordar já de manhã, abrir o jornal e ter só coisa ruim. Ao mesmo tempo também não vai querer ler só notícia positiva, porque não é o mundo que a gente vive, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, e às vezes é difícil fazer esse balanço, né? Esse equilíbrio. Mas eu tenho procurado fazer isso, mas é assim, mais um senso de responsabilidade mesmo, sabe? E sempre que eu recebo um feedback dos leitores, eu penso nisso, né?
porque ou perguntando alguma coisa, ou perguntando alguma informação adicional, ou sugerindo algum tema porque leu sobre o outro e achou legal, né? Ou sentiu vontade de, porque eu publiquei determinada coisa, ter informações sobre aquela outra, será que funciona da mesma forma ou não? Enfim, as pessoas também, os leitores também vão nos dando caminhos nesse sentido, né? É importante ter essa interação, né, entre jornalista e comunidade, porque o jornalismo, no caso, ele é um dos pilares da democracia, né? E será que isso está sendo apagado? As pessoas não estão vendo que o jornalismo é um dos pilares da democracia? Será que essa atual conjuntura, esse atual governo está descredibilizando isso? Acho que não. Eu acho que, como eu falei antes, assim, as pessoas elas percebem isso, elas precisam disso, né? E isso vai continuar sendo relevante, independente de ataques ou de tentativas de desmerecer a qualidade e a relevância, né, dos meios de comunicação. Eu acho que não vão conseguir. Sim, legal, Fábio. Para que a gente já pegue o nosso rumo final dessa conversa, que está sendo bem relevante. Né, não tem aqui a plateia para você. Fábio, livremente, na tua opinião, nas tuas palavras mesmo, como colunista, vai ser bem interessante, pelo menos para mim ouvir isso, né? Não só ler. O que seria livremente, pensar livremente, ter esse poder, né, que a gente ainda tem no Brasil de poder se expressar? Olha, quando você me fez essa pergunta agora, eu pensei o seguinte, se colocar sempre no lugar do outro e pensar como que ele gostaria que tratasse determinado assunto. Eu acho que isso pode ser já um caminho. Não sei se é bem isso que tu queria saber, mas assim, eu fiz 2 faculdades, até não falei antes, eu fiz Direito também. Olha. Na mesma época que eu fiz jornalismo, apesar de não ter exercido. E uma das conexões que eu sempre via nos 2 cursos era isso, assim, o jornalismo, ele sempre vai ter 1, 2, às vezes muitas versões, muitas opiniões, né? É plural, né? Então a gente tem que ter sempre essa cabeça, quem faz jornalismo tem que ter sempre essa cabeça aberta para ouvir, sabe? Mesmo que em princípio, tu não concorde com aquilo, ou que tu acha que tu não vai concordar, então ouve, fica aberto, né, ao que as outras pessoas pensam. Eu acho isso fundamental. E o direito também te dá isso, porque se for pensar num júri, por exemplo, num julgamento, qualquer processo, quantas coisas ali estão em jogo, e quantas opiniões, e quantas visões de mundo, né? Acho que se trata de visões de mundo. E eu acho isso importante, estar aberto, ter empatia, né, em relação à dor do outro, às coisas do outro, e estar aberto para ouvir, para pensar a respeito, para recuar, né, pensar que pode estar errado, que aquilo que tu pensou não é bem assim, não cristalizar, né? É difícil, sim, mas é um desafio diário. Isso até me deixou curioso quanto a uma coisa também, assim, tu acha que o jornalismo ele te ajudou a desenvolver melhor a empatia? Ah, sem dúvida. Eu já sempre tive isso. Trata com os outros, eu sempre né? tive bastante isso, eu penso isso, porque eu sempre procurei fazer isso, mesmo com pessoas muito diferentes, de realidades muito diferentes das minhas, né, em todos os níveis. Mas o jornalismo me ajudou bastante, porque a gente convive muito com isso o tempo todo, né, são muitas histórias, muitas pessoas, muitas realidades, às vezes muito diferentes, e todos os dias, né? A reportagem dá muito isso, menos do que a edição, eu acho. A reportagem dá muito mais, e a coluna dá também, porque a gente acaba fazendo reportagem todos os dias, né? Só que de uma outra forma. E com certeza o jornalismo me ajudou muito nisso, me ajuda a ser uma pessoa melhor, eu acho. Isso, perfeito. Né? Você tem alguma uma inspiração, uma arte, um livro, uma série, um filme que tu viu há tempo atrás e tu ainda até hoje tem como algo que te modelou como pessoa? Mas como jornalista ou como... Como pessoa também. Ai, tem tanto filme, tem tantos, mas mais do ponto de vista cinematográfico mesmo. Não, acho que não nesse sentido. Vou até colocar aqui para estudante de jornalismo, né? Para muita gente que vai ver
esse vídeo ou ouvir esse áudio, tem algo que você pode pôr? Tem um filme que eu gostei bastante, que agora me escapou o nome, que ganhou o Oscar, eu acho que há pouco tempo, que tem a ver com uma investigação sobre a igreja. Agora eu não vou... Spotlight, pode ser? Não sei se ganhou o Oscar agora, mas... Não, faz um tempinho, que eu achei interessante, que é uma investigação que eles perseveraram. Como jornalista, tu acha que esse é o filme mais legal? Não sei se é não sei se é o mais legal, mas foi o que me ocorreu agora, assim. Não saberia te dizer para vocês, assim, agora. Até porque tem uma questão muito interessante, assim. Eu, apesar de adorar o que eu faço, né, e de militar muito tempo nisso, e às vezes até ser criticado pelos meus amigos, porque eu trabalho muito, às vezes não tenho muito tempo para fazer outras coisas, eu não tenho assistido muitas coisas de ficção e relacionadas ao tema. Eu acho que até sem pensar muito intuitivamente, eu acabo procurando outras coisas diferentes desse universo. Talvez seja porque eu esteja tão inserido nele que nas minhas horas de folga eu queira assistir outras coisas. O que você faz aqui, como última pergunta, se meu amigo Eduardo não tiver também, o que você faz quando você não é jornalista aqui? Claro que acaba tendo que ser toda hora, né? O que você faz para descansar a cabeça? Eu gosto muito de cinema, que durante essa pandemia a gente teve que ficar fora da sala de cinema. Gosto muito de séries, gosto muito de filme. Gosto de caminhar, correr, que agora também preciso voltar a correr todos os dias. Basicamente isso. Atividade física, né, corrida e cinema, filme. Legal. Gosto. Podcast, sei lá. Será que podcast vai entrar na minha lista. Na caminhadinha que vai voltar, já faz o áudio. Você tá lavando louça, tá cozinhando ali, você tá ouvindo, né, consumindo. Isso é interessante. Boa ideia. Vou fazer isso. Olha. Depois eu vou dar feedback pra vocês. Lembra lá do Livremente. Show. Fábio, foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado por estar aqui com a gente, né, nesse programa, nesse podcast. E sendo relevante com informações, trazendo a importância do jornalismo nessa atual conjuntura, nesse atual momento. É muito importante, né, ser uma pessoa aí que olha para o mundo de uma forma ampla e tudo mais. Obrigado, foi um aprendizado gigante, não é, meu caro amigo Eduardo? Com certeza foi uma conversa que teve muito a agregar. A informação sempre vai ser importante para todo mundo, tanto que estamos tentando fazer isso também da nossa forma. E é sempre importante a gente conhecer de uma pessoa que está lá dentro o que acontece e como acontece, né? Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo conversar com vocês, conhecer o projeto de vocês, desejar muito sucesso. Vai ser com certeza. Igualmente, sucesso na tua carreira. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou a todo esse momento. Isso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixar sugestões, comentário, falar o que gostou, dar aí dicas do que a gente pode melhorar e por aí vai. E fala do que não gostou também, é legal, porque a gente vai fazer só pra dar. Eu vou dar dislike nesse comentário. Obrigado, galera. Tchau, até a próxima.